Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Pode bater palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, e ontem tivemos a última Santa Ceia do ano. Ainda guardamos para a tarde, muitos vieram, e agora à noite é o último prazo. Mas também estamos na campanha que a Igreja Gloriosa, ela tem a visão dada ao profeta Elias, porque Elias foi o profeta que restaurou o altar com as 12 pedras e caiu fogo no altar. Então a igreja que vai tendo a unção de Elias, a tendência é o altar restaurar, cair fogo. O fogo no sentido que o mais ímpio pecador se converte quando o altar do cristão está incendiado pelo fogo celestial. Então é a visão do avivamento. A base é o altar restaurado. Então agora nós vamos passar para mais uma fase da campanha que vai culminar sábado com o aniversário da igreja, que todos estão convidados para vir, que haverá o buffet, uma festa e aí uma oração do fogo no altar. Então vamos voltar à leitura da base da campanha. Falamos em 2 semanas o nome dos 12 apóstolos, as 12 pedras. Agora nós vamos passar para a parte final, a leitura da campanha da unção de Elias, das 12 pedras. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Agora a leitura vai se estender para a parte final da unção das 12 pedras. Vamos então ler 1 Reis 18, 30. Então o profeta Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e consertou o altar de Deus que estava quebrado. E o profeta Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra de Deus, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em o nome do Senhor. Depois fez um vale, ou em outras Bíblias, um rego, ou uma vala, na tradução Monfate, ao redor do altar, de acordo com 1 palmo de largura e profundidade. Na Bíblia João Ferreira está a largura de 2 medidas de semente. Na linguagem atualizada, como 1 palmo de um homem de profundidade e largura. Então, armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E encheu de água com 12 litros d'água. Na João Ferreira está 4 cântaros. Então veja bem, cada cântaro, dando 4, dá 12 litros que foi derramado. Volta o número 12 de novo. 12 ou 4 cantos de água. E derramou sobre o holocausto e sobre a lenha, e fez segunda vez mais 12 litros d'água, e fez ainda a terceira vez, 3 vezes derramou 12 litros d'água sobre o holocausto, e fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e enchia toda aquela valeta, encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e confirma a tua palavra, conforme fiz todas essas coisas, conforme a tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que fizeste tornar o teu coração para trás, ou aceitando a eles o arrependimento deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda evaporou toda a água que estava naquela rego, ou naquela vala que tinha 3 vezes 12 litros. Só até aí, podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então durante 2 semanas, completou ontem com a Santa Ceia, foi ministrada a unção de Elias,
quando Deus fala para ele reparar o altar de 12 pedras. Então foi ministrado que o 12 representa o governo de Deus, por isso que é a nação de Israel. Jesus levanta 12 apóstolos para ele, que julgaria as tribos de Israel. E o nome dos apóstolos foi ministrado, que aponta para o altar nosso agora, para Deus, porque agora cada um de nós é igreja. Nós não temos que ter 12, porque os 12 é específico para julgar as tribos de Israel, mas cada nome é um princípio do altar. Então foi ministrado todos os nomes dos apóstolos, Natanael, André e também João, Pedro, Levi, todos, Tiago, Simão, até Judas, e todos foram ministrados com todos os detalhes de cada nome, que não vamos entrar mais, porque completou ontem cada etapa para o altar estar restaurado. Se o altar não estiver restaurado, não cai fogo no altar. Por isso que o cristão desanima, vai de igreja em igreja e atrás de bênção, pensando que vai melhorar. Mas se cada um tiver o altar reparado, vai cair fogo no altar, e a pessoa terá o melhor de Deus, vai levar avivamento, vai ter honra de Deus e vai trazer a glória de Deus para a terra. Então o grande princípio é a unção de Elias. Você tem que falar assim: eu quero a unção de Elias, e a unção de Elias, o Espírito de Deus vai te levar a ter os princípios apostólicos, a base dos 12 apóstolos. E aí foi ministrado o nome de cada um, que já foi feita a campanha com a grande Santa Ceia. Agora nós lemos que após arrumar o altar, o que ocorreu? O altar estava pronto, e ele faz uma vala ao redor do altar, na proporção de 1 palmo de largura e fundura, e ele coloca sobre o altar lenha, o novilho, o holocausto, mas ele 3 vezes joga 12 litros d'água, ou seja, os cântaros de água dá 12 litros cada uma daquelas etapas, para o Pai, Filho e Espírito de Deus. A água sempre representa santificação, purificação e separação. E depois que ele ora a Deus, invocando Abraão, Isaac e Israel, e Deus responde, como está lá em Gálatas 3:29: se somos de Abraão, descendência de Abraão, direita a mesma promessa. Se somos de Jesus, direita a mesma promessa para Abraão. Então assim começou o avivamento. O que é isso para nós hoje? Então veja bem que após restaurar o altar foi feito, como nós falamos ontem, que é a sequência até sábado. Qual que era a proporção do altar? Qual era a figura do altar? Qual era a dimensão do altar? Qual era a característica do altar? Então o altar, ele era composto de 12 pedras, mas ele era feito de forma quadrada. Então uma parte tinha 3 pedras grandes, que representava cada tribo. Então se você pegar um quadrado de 1,20 m, fazer ele quadrado, 1,20 m um lado, 1,20 m o outro 1,20 m e 1,20 m, dá um quadrado de 1,20 m. 1,20 m porque leva sempre ao 12, que é o número do governo de Deus. E por que ele é quadrado, de 4 partes? Aí você volta lá para os 4 evangelhos. O Senhor é através de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho sempre foca uma mensagem de Cristo, que para nós hoje é a base do evangelho, é a base do que Cristo fez para nós. Se você então ir lá no livro de Ezequiel, você vai ver a prefiguração dos 4 rostos que existia lá diante de Deus, que alguns pregam que é os 4 evangelhos, mas é muito mais profundo do que os 4 evangelhos. E a base é as pedras do altar, formando o altar de 4 lados e um altar quadrado com 4 significados. Então veja bem lá em Ezequiel capítulo 1, verso 5, quando Ezequiel tem a visão. E no meio daquela visão saía a semelhança de 4 animais, e estes era a sua aparência. Tinha semelhança de um homem,
e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como plantas do pé de uma novilha, em outras Bíblias como bezerro, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, os 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma a outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de um homem, e a mão direita, todos 4 tinham como rosto de leão, e a mão esquerda, todos 4 tinham rosto de novilho ou de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. Então é a visão dos querubins lá no céu, diante do altar de Deus. 4 seres viventes, 4 rostos, rosto de homem, de boi, de águia e de leão. Então aí vai para os evangelhos. Então veja bem que a base do evangelho, o evangelho só funciona se a pessoa tiver o altar preparado para Deus. Você pode ver que tem pessoa que prega Jesus cura, salva, liberta, voltará. Então fica só pregando, mas não cai fogo no altar, fica só falando, não, a visão tem Ezequiel. Mas é porque não funciona, porque o altar tem que estar baseado nas 12 pedras. Então não adianta falar, Jesus cura, salva, liberta, voltará. Está pregando, é a visão de Ezequiel. Mas o altar tem que estar consertado. Então muitas vezes Deus já tentou fazer muitos avivamentos, até na igreja primitiva, durou uns 70 anos. Mas de uma hora para outra o altar quebrou, porque entrou Constantino, imperador romano, na igreja, e por causa do poder político, ele teve influência, e foi mudando o evangelho. Aí trouxe festa do sol para a igreja, que era a festa solística, de 25 de dezembro, que aponta para ser data do nascimento de Jesus, que Jesus não nasceu nem em dezembro, não há nem a data que ele nasceu num período que não é esse. Mas aí quer pôr festa do sol, idolatria, para falar que é Jesus, e vai trazendo idolatria. O altar quebrou tudo, então ficou o catolicismo romano, porque foi deixando influenciar por política, reis, idolatria, paganismo, e conturbou tudo. Aí o avivamento acabou, o altar se quebrou. É a mesma coisa nos tempos de hoje. Então muitos pregam, falam, mas o altar está tudo quebrado. Se não reparar o altar, pode falar de Deus, do evangelho, falar que crê, mas não cai fogo no altar, porque o altar tem que estar com as 12 pedras na posição certa, e o altar é quadrado, e ele tem 4 lados, e cada lado é um fundamento da visão de Ezequiel, e o fundamento dos 4 evangelhos. Então o que Jesus veio fazer? Ele veio nos salvar, ele veio trazer a herança para nós, ele veio nos dar a sua herança e nos tornar semelhança dele. Por isso que é o rosto de homem. O rosto de homem quer dizer, Deus quer que o ser humano se assemelhe a Deus. Jesus veio salvar. O boi não carrega carga, o carro de boi carrega carga. Ele veio carregar todo o nosso pecado, miséria e maldição, e não precisamos mais viver passado, viver cada dia como o último. E ele voltará um dia, é a águia, ele volta nas nuvens, a águia voa alto nas nuvens, e ele voltará para buscar o seu povo. E o rosto é de leão, aquele que é o rei, aquele que batiza com o Espírito de Deus, que traz o seu Espírito, leão de Judá, da tribo de Judá, o rei, o que outorga o seu Espírito para nós. Então veja bem, quando o altar está preparado, o que vai ocorrer? Você vai viver a herança em Cristo, você vai estar vivendo cada dia como o último. Por isso que a igreja primitiva falava, Maranata, vem hoje Jesus, era o cumprimento deles. Hoje o cristão não vive cada dia como o último, o altar está quebrado. Se o altar estiver funcionando, cada dia a pessoa vive cada dia como o último. Tem igreja que prega em 4 evangelhos, mas vai perguntar para eles se eles vivem cada dia como o último, vai perguntar para eles se eles vivem a herança em Cristo, se eles têm passado ou vivem na identidade em Cristo. Não vive.
só tem a mensagem, a letra, mas o altar está quebrado, porque cada vez mais que Elias falava, ele reparava o altar, as 12 pedras. Depois ele fazia o altar quadrado com 4 lados, representando a visão de Ezequiel, que é viver cada dia como o último, sermos fiel. O Senhor nos faz semelhança dele, a visão que ele voltará, e ele vem buscar a igreja gloriosa. Tem pessoa que prega, a visão da águia, Jesus volta, mas é muito superficial pregar isso. Ele volta para quê? Ele volta para buscar a igreja gloriosa, que tem o altar preparado, e ele veio trazer o seu Espírito para nos transformar. Veja lá em 2 Coríntios 3,18, dia a dia ele veio nos transformar à semelhança dele. Então aí você vai somando. Se o altar for restaurado, o altar é construído quadrado, e o altar vai ter 4 lados, 4 etapas, 4 dimensões, representando a visão de Cristo, do Evangelho, que ele veio salvar, nos transformar à semelhança dele. Ele vem buscar a igreja gloriosa, ele veio dar o seu Espírito para sermos semelhança dele. É a visão dos 4 evangelhos. E assim o altar é construído. Mas qual que era o nome dos apóstolos? Então aí você ouviu todos: Natanael, sem dolo; André, aquele que ânimo na força de um homem como se fosse 100. Não foi pregado desta maneira. O nome de João, aquele que é íntimo de Deus. Pedro, aquele que procura o aperfeiçoamento todo dia. Tudo isso vai se somando ao altar de Deus. Não era 4 nomes para os princípios emocional: não ter dolo, não desanimar, ter fervor e dar o melhor para Deus. E os outros nomes dos outros apóstolos que nós falamos, nomes que combate o pecado, que combate o mal, a avareza. E 4 nomes que tem influência diabólica: Judas, meio louvor, não foi falado? Tomé, que só crê naquilo que vê, não foi falado? E não tinha 2 Judas e 2 Tomé, 2 nomes de Judas, 2 nomes de Tomé. E Tiago, que é aquele que se considera como um verme, que tem que ser pisado para Deus curar. O cristão tem que agir como verme, não como serpente. Então aí você fala: ó Deus, eu quero mesmo os princípios do altar, não quero ser igual Judas Iscariote, traidor. Eu quero ser o perfeito adorador. Por que Deus chama Judas? Para mostrar que Satanás influencia o ser humano para não adorar a Deus, ou fazer igual Tomé, que só crê se vê. Nós temos que crer na palavra. Então temos que falar: viva a palavra. Não creio só porque eu estou vendo, eu creio que diz a palavra. Não creio porque o médico desenganou, eu creio porque Deus já me curou. Então aí você vai tendo a unção das 12 pedras, e logicamente vai formando de forma quadrada, 4 fases, 4 etapas. Aí o altar é a base do evangelho. O evangelho, ele é pregado se o altar estiver preparado. Aí logicamente vai funcionar. O Senhor nos transforma à semelhança dele. Ele vem buscar a igreja gloriosa. Ele nos dá o seu Espírito, e ele vai cada vez mais nos levar a viver herdeiros dele. Não há mais passado, não há mais maldição. Então essa é a fase que vai dando sequência na visão do profeta Elias. Então Elias fez o altar, mas para nós hoje são princípios dentro de nós, que vai cumprindo até cair o fogo no altar, até o mais ímpio converter a olhar para nós. Tanto é que Elias ora e o povo declara: só o Senhor é Deus, o mais vil pecador converte. Mas veja bem que Elias faz o altar, 12 pedras, quadrado e de tamanho igual, 4 lados igual, mas ele faz uma vala ao redor do altar. Então ele vai furando um buraco de 1 palmo e de 1 palmo de profundidade, e ele então pega os cântaros de água, que cada cântaro vai dar 12 litros, e joga no holocausto, onde tem a lenha também. Então 3 vezes ele joga água, 12 litros. Então novamente 12 é o governo de Deus. E por que 3 vezes? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito de Deus. Então Deus é autoridade.
Jesus é a obediência da autoridade, e o Espírito de Deus é o que opera a ordem de Cristo. O céu funciona dessa maneira: o Pai fala, Jesus obedece e o Espírito Santo opera. Então é a santidade, a obediência e o cumprimento de coração de fazer a obra de Deus. Por isso, 3 vezes jogou água. Então, quando o altar está propício, você vai ter simplesmente o desejo: ó Pai, pode falar, eis-me aqui, obedecerei, farei de coração e farei de todo a minha alegria. Por isso que Jesus falava: minha comida, minha água é a vontade do Pai. Então, água 3 vezes, 12 litros, governo de Deus. 3 porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santidade, obediência e cumprimento com alegria da ordem do Pai. Tudo isso é o altar que vai funcionando. Quando o altar começa a preparar e o altar está pronto, começa a desencadear esses princípios. Você começa a viver cada dia como o último, e você não tem mais visão de lembrar passado ou ficar pensando no futuro que vai ocorrer. Você vive hoje cada dia o último, agradando a Deus, esperando no Pai. Você não fica preocupado com o dia de amanhã, se vai pagar a conta, o que vai ocorrer amanhã. Você vive hoje, orando, buscando ao Pai, intercedendo, e aí você vai ver que os problemas vão se resolvendo, familiar, financeiro, o que seja. Mas se você viver preocupado, você não está o altar preparado, porque um dos 4 fundamentos do altar é a visão do rosto de homem. Jesus trouxe o homem perfeito. O homem perfeito não vive o passado, nem fica pensando na frente. Ele vive cada dia adorando a Deus, esperando a volta do Senhor como igreja gloriosa, e cheio do Espírito de Deus, e uma pessoa que agradece ao Pai porque foi retirada da maldição e não há mais condenação. Jesus levou tudo sobre ele, Isaías 53. Então o altar arrumado vai funcionar, e logo o Espírito Santo vai te levar santidade, obediência e determinação. O Pai fala, Jesus obedece, o Espírito de Deus cumpre. As 3 águas. Fogo vem depois. Aí depois é que Elias ora. Ele ora, como está lá em Gálatas 3:29, se somos de Jesus, descendência de Abraão. Por isso que Elias fala: ó Deus de Abraão, porque a promessa foi dada a Abraão, e quem é de Jesus, descendência de Abraão, direito à mesma herança, a mesma promessa. E começa a orar, e confirma-se a oração, e começa a cair fogo no altar, e o mais vil pecador se converte. Então essa é a parte introdutória do que vai ser pregado até sábado. Primeiramente, nós damos a visão geral para aprofundar na visão do altar quadrado, das 4 etapas do altar, da profundidade daquela val que fez, ou do rego ao redor, e porque daquela dimensão, porque 12 litros 3 vezes, e porque ele orou e confirmou o altar, fogo no altar, e porque o ímpio converteu. Então aí você vai ter amanhã, quarta, e no sábado vamos terminar, e com certeza cairá fogo no altar, com certeza o avivamento virá. Sempre nós perguntamos: ó Deus, por que os avivamentos acabam? Deus levanta muitos ministérios ao longo do tempo. Aí os ministérios começam a entrar na política, começa os pastores ir para a Câmara de Deputados, vereança, começa a mexer com assistência social. Muitos ministérios começam até bem e acabam entrando para a condenação. Não vamos citar nome de ministérios, mas os maiores ministérios que tem no Brasil, tudo tinha avivamento, acabou tudo. Agora é politicagem, ladruagem, engano, corrupção, envolvimento com assistência social, política, e não sai daquela mensagem. Ficou só no primeiro momento que Deus falou, não foi adiante. Por quê? Porque o altar não foi edificado, ou começou e quebrou de novo, como ocorreu na igreja primitiva. Durou uns 70 anos, mas os apóstolos que ficaram e vieram os outros não mantiveram o altar. Aí entrou o romanismo e quebrou tudo, e acabou o avivamento. A religião continua, mas o avivamento não continuou. Mas nos últimos tempos Deus quer a igreja gloriosa. Então por isso que pregamos
que Deus tem mostrado que esta é a última geração, com certeza, antes da volta do Senhor, porque jamais se pregava para reparar o altar, como era o altar, como que mantém o fogo no altar, como mantém o avivamento, como que cai o fogo celestial. Por exemplo, quando eu me converti, nunca ouvi essas mensagens, eu só ouvia pregar: não, Jesus cura, não, ele salva, um dia ele volta, não, ele vai te dar saúde. Só essa mensagem que eu ouvia, mais de 10 anos a mesma coisa, pois eu ouvia legalismo: não, tem que guardar o sábado, não, tem que ter legalismo, as doutrinas humanas, senão não agrada a Deus. Nada disso adiantou. Mas quando eu converti, Deus deu essa visão que eu estou pregando, que eu estava no meio de um campo de trigo, e o trigo era tão puro, andava um homem lá no meio, e o trigo virava a cabeça de gente, e nada entendia. Depois Deus foi mostrando muitas coisas das visões que prega, como essas. Vi pedra no meio do deserto, até hoje não esqueço que era 12 pedras enterradas no meio da areia. Coisas desse tipo que Deus foi falando, pregando, ensinando. Mas sempre eu falava e muitos davam crédito, muitos não valorizavam, falavam: não, isso aí foi só uma visitação de Deus e não é isso que Deus quer. E ele falava da mudança, ser semelhança de Cristo, porque uma das partes da visão era ver um mandruvá virando borboleta. Por isso que escrevi até o livro Metamorfose. E fala: mas por que vi mandruvá virando borboleta? É o que está lá em 2 Coríntios 3,18. Nós somos igual um ser asqueroso, o mandruvá vira borboleta, é a metamorfose. Então Deus quer nos transformar do ser adâmico caído à semelhança de Cristo. E aí entra o princípio de orar em línguas, no Espírito, sem cessar. Quanto mais anda no Espírito, mais vai ter transformação. E o pior inimigo é nós mesmos. E orar para morrer o homem adâmico. Então quando eu falava: não, tem que orar para morrer o homem adâmico, as pessoas falam: está ficando doido. Mas Paulo escreveu em Coríntios 15: vivo cada dia a minha morte, o homem adâmico. Quanto mais você orar para o homem adâmico morrer, mais fácil vai restaurar o altar. Então tudo isso está sendo pregado nesse período que completa a terceira fase agora, dia 19. Estamos agora na fase do profeta Elias, que aponta para a igreja gloriosa, que é uma das fundamental, que é reparar o altar para cair fogo. Mas o altar, ele tem que estar reparado, senão não vai funcionar. Fica um povo que crê, mas não cai fogo celestial, crê em Deus, mas não está em conformidade com Deus. Mas a igreja que torna gloriosa, ela vai ter a unção de Elias. Então assim é a introdução que vamos pregar basicamente. O altar quadrado com 4 lados, apresentando a profundidade do evangelho, e a água derramada 3 vezes, 12 litros cada vez, e também um novilho que foi colocado sobre o altar, sobre uma lenha, e depois que caiu o fogo, e o fogo consumiu tudo, o holocausto, a lenha, lambeu a água, e até a pedra virou pó, e tudo foi consumido por Deus. Aí essa mensagem será a final, onde Deus mostrou um mistério do avivamento. Então que você faça mais essa etapa da igreja gloriosa. Os irmãos notaram, a primeira semana do profeta Elias, muitos vieram, na segunda, ontem uma multidão muito grande vieram, mas você nota que sempre tem aquela dificuldade das pessoas seguir a mensagem de Deus. Mas por que isso ocorre? Porque Deus tem o seu remanescente, sempre Deus tem aqueles que serão os fiéis para o avivamento. Nem todos. Por que nem todos? Porque grande parte não quer mesmo servir a Deus, grande parte quer viver na terra, quer que Deus opere aqui na terra, acha que aqui é tudo e tem que resolver tudo aqui, e aqui não passa de um vapor, de uma verdura que murcha. Então não fique valorizando as coisas aqui, aqui é efêmero e passageiro. Não fique desesperado com os problemas da terra, se é casamento, família, dinheiro, o que seja. Procure sempre agradar a Deus, porque o que tem para você na terra virá e ninguém tirará e restaurará. O principal nos aguarda, que é a eternidade. Então aí é a visão da igreja gloriosa. Então assim é a introdução de mais essa fase que completaremos no sábado.
Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Pai, entrando agora na fase final da visão do profeta Elias, que aponta para a igreja gloriosa. Senhor, durante 2 semanas tem sido falado exaustivamente o nome das tribos de Israel e o nome dos 12 apóstolos, que aponta agora para o altar de Deus dentro do nosso coração. E agora nessa etapa, o altar aponta para a visão de Ezequiel, mas não é só por falar que ele cura, salva e voltará e liberta. É muito mais profundo a visão de Ezequiel nos dias de hoje. Na realidade, a visão do rosto do homem é sermos semelhança do Senhor eterno dia após dia. A visão da águia é a igreja e a noiva gloriosa que o Senhor vem buscar para estar com Ele eternamente. A visão, ó Pai, do altar também do leão é aquele que nos faz reinar com Ele. É a visão de herdeiros, co-herdeiros em Cristo, e a herança ela é conseguida na habilitação em Cristo. Ó Deus amado, e nós não temos que viver mais passado. A visão do boi, ele levou as cargas, o mal. Temos que viver cada dia como o último. É a visão do boi, não tem mais passado, cada dia é o dia do Senhor. Meu Deus amado, o altar reparado, cai fogo no altar. Senhor, que a visão vai aumentando, porque Tu tem uma promessa de cair fogo no altar de forma sobrenatural. Aviva a Tua obra, aviva o Teu povo, aviva este santo ministério, Pai. Senhor amado, ontem tivemos a última grande santa ceia e completamos sobre as 12 pedras do altar, e agora é a parte do ápice da campanha, que é o fogo sobre o altar. A igreja manter o avivamento até a volta do Senhor. Torne mesmo esta obra gloriosa, como muitos já vieram hoje à tarde, ó Pai, e agora neste horário, que todos valorizem a visão de Deus. Pai amado, Pai querido, assim como ocorreu com Israel ao sair do Egito, Deus não agradou da maior parte deles. Muitos foram caindo pelo deserto, pelo tentador, por serpentes, porque não valorizavam o que Deus queria. E a mesma coisa é escrito para a igreja hoje. Para quem está de pé, olhe, cuide para que não caia. Senhor, que a igreja venha valorizar o chamado de Deus para não perecer. E são tempos do fim. Senhor amado, que o altar esteja reparado no coração de todos, ó Pai. Vida abundante para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós vamos dar agora o pão da saúde, e a revelação de Deus, o altar sendo reparado na sua vida. A primeira coisa que vai ocorrer é você notar que o altar está quadrado mesmo, dentro de você. Você começa a viver cada dia como o último. Você não preocupa com amanhã, o que passou, a maldição acabou. Você não vive mais fissurado pelo problema, desesperado, se vai ter dificuldade. Você fala assim: hoje, Tu pode voltar hoje a qualquer hora. Eu quero estar em paz com Deus, com as pessoas. É a primeira coisa que vai ocorrendo, o altar reparado. Se o altar não estiver reparado, você vai falar: o que vai ocorrer com a minha família? O que vai ocorrer com o emprego daqui a um mês? O que vai ocorrer com o patrão? Mas ocorreu tanta coisa na minha casa, tanta briga, e fica só vivendo a vida cotidiana. Mas o altar reparado, você vive cada dia como o último. Trabalha, ora, serve a Deus e está em comunhão com o Pai. Paz de espírito. Então é a revelação